Tá todo mundo se perguntando sobre sarampo esses últimos tempos? Então hoje eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre isso. Oi gente, aqui mais um vídeo do Dr. Christian Helfstein falando, sou pediatra. Para quem não sabe, eu já vou falar um pouquinho sobre sarampo. E sarampo, para vocês terem uma ideia, é tão raro, mas tão raro, que eu, que tenho mais de 12 anos de pediatria, nunca vi um sarampo na vida, tá? Para falar a verdade, o que acabou acontecendo? O sarampo ele era praticamente uma doença erradicada no Brasil, então a gente ficou por muitos e muitos e muitos anos sem ter nenhum caso de transmissão dentro do Brasil, tá? Foi depois do ano 2000 que a gente começou a ter alguns casos, mas na realidade foi agora, depois da Copa do Mundo ali, entre 2016 e 2017, que começou a aumentar muito o número de casos de sarampo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, a gente já teve quase 1000 casos em 3 meses de sarampo. Então, a gente está tendo bastante, mas bastante caso de sarampo mesmo. Foi uma doença que era praticamente erradicada. Então, vocês terem uma noção de como isso é preocupante. E por que sarampo é tão preocupante? Basicamente por dois grandes motivos. Ele é uma doença de alta infectividade, ou seja, 90% das pessoas que não são imunizadas, ou seja, não tomaram vacina, eles adquirem a doença se eles entrarem em contato com uma pessoa que tem sarampo. Então, e como a transmissão é aérea, ou seja, ela transmite pelo ar, por gotícula, por tosse. Então, a transmissão ela é feita pelo ar. Então, é muito fácil de você transmitir e de você pegar, se você não tiver sido vacinado. E a segunda coisa, ele não tem tratamento específico, ou seja, durante toda a vigência da doença, então 4 dias antes do aparecimento da febre até 4 dias depois do desaparecimento das lesões vermelhas, a pessoa está transmitindo. E isso daí pode durar um tempão, tá? Um tempão significa, se você tiver, por exemplo, 4, 5 dias de febre, significa que vai dar uns 12 dias total de doença. Em 12 dias, cara, você transmite para muita gente, se você não tiver ideia do que você tiver. Principalmente se rolar o ping-pong que a gente está tendo ultimamente para fazer diagnóstico de sarampo. Então, as pessoas vão para um lado, vão para outro, vão para um lado, vão para o outro, até alguém fazer o dito cujo do diagnóstico, pensar nisso, ou então tomar uma atitude, na realidade. Porque depois que você faz a suspeita de sarampo, é só você iniciar o tratamento, orientar a família e colher o exame de confirmação, além de notificar a vigilância epidemiológica. Só, simples assim. Mas o povo fica enrolando, não faz o que tem que fazer, aí vira um salseiro, né? É pai e mãe indo e voltando do pronto-socorro todo santo dia. Eu tive paciente que foi, acho que 4 ou 5 dias no pronto-socorro por uma suspeita de sarampo, e eu não entendia por que ele continuava voltando no pronto-socorro, para falar a verdade. Porque ninguém notificou. Então a pessoa continuava indo, continuava indo, continuava indo. Imagina o tanto de crianças que esse paciente, se for realmente sarampo, não contaminou. Então, se você tiver alguma suspeita de sarampo, é para ficar quietinho em casa, não é para entrar em contato com ninguém. E vamos lá. O que é o sarampo? O sarampo é uma doença viral, tá? Como quase todas as doenças mala que a gente tem, é tudo causado por vírus. Apesar de todo mundo morrer de medo de bactéria, os vírus são muito mais chatos do que as bactérias em muitos aspectos, tá? Mas então, ele é doença causada por vírus e ele tem alguns sintomas que são muito característicos. Primeira coisa, é febre com tosse. Então a criança ela tem um sintoma bastante tosse, geralmente é uma tosse um pouco mais seca. Ela tem febre, que é uma febre alta e que geralmente dura mais ou menos uns 4 a 5 dias. Ele tem coriza. Ele tem um sintoma parecido com conjuntivite, então ele junta um pouquinho de secreção no olho e dá uma irritabilidade no olho. Esses são os primeiros sintomas, geralmente duram uns 2 a 3 dias esses sintomas. Depois, entre o terceiro e o quinto dia de doença, a criança ela começa a apresentar o vermelhão. Depois eu vou até colocar aqui o vermelhão que aparece. Tá? A característica principal do vermelhão é que ele começa na cabeça e região da orelha. Tá? Então ele começa nessa região, então ele não aparece na perna, não aparece no braço, não aparece em lugar nenhum. Ele aparece na cabeça e depois ele espalha para o resto do corpo. Ele é micropapular, então você passa a mão, você sente alguma coisa. Então não é um negócio que você passa a mão e a pele é lisa e vermelha. Não. Ele tem como se tivesse um monte de bolinha na sua pele. E a grande característica dele, ele é bem vermelho, tá? Então ele é vermelho, 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 tá? Para quem não sabe, a minha cor preferida é vermelho. Então é vermelho.
tá? Até minha luz é vermelha, tá? Então tenho muita coisa vermelha, olha só que lindo. Até o meu negócio de costura é vermelho, tá? Pra quem não sabe, eu sei costurar, tá? Coisa inútil vocês saberem isso, mas muito útil pra mim, porque eu sei fazer barra das minhas calças sociais e afins e sei costurar os buracos, porque afinal de contas, pessoa aqui tem que fazer as coisas por ela mesma, né? Então, vocês. E daí vamos lá. Continuando. Ah, fica vermelha, com essas bolinhas vermelhas, começando na cabeça, que espalham para o resto do corpo. E a característica principal, as bolinhas não são bolinhas isoladas. Então, essas bolinhas a gente fala que são confluentes. Então, são regiões de pele com bolinha aí bem vermelhas, cercadas por regiõezinhas. Então, parece que formam umas ilhazinhas mais esbranquiçadas, mas ela fica com um contorno todinho vermelho. Então não são lesões isoladas, elas vão confluindo progressivamente para formar uma lesão zona única com algumas partes de pele sã, que a gente fala pele normal, no meio. E a última coisa, a gente forma um baratinho aqui nessa parte assim, na nossa boca, a gente fica com umas bolinhas brancas. Ah, babei no meu dedo. Brincadeira, não tenho nojo de baba, não. Quem é pediatra me mexe com cocô e xixi o dia inteiro, fica abrindo fralda o dia inteiro. 30, 40 pacientes às vezes por dia. Então não dá pra ter nojo de uma babinha ou de uma saliva, principalmente que a baba é minha, né? E a saliva é minha, e também a baba é minha, a saliva é minha, eu faço o que eu quero, bem entendo com ela. Se vocês tiveram com nojo, problema de vocês. Não, brincadeira, eu não sou desse jeito, não. Mas que a baba é minha, eu faço o que eu quiser com ela, eu faço mesmo. É... Mas continuando, então, essas lesões, que é a lesão de Koplik, ela é a mais característica e patognomônica, adoro esse nome, patognomônica, ou seja, é o que dá nome à doença, ou seja, se tem isso é porque é sarampo. Não é todo mundo que tem essa manchinha, ela geralmente aparece depois do quinto dia. Como que você sabe se o quadro ele tem indicação de gravidade ou não? Se depois do aparecimento das lesõezinhas na pele, a febre não cede e vai piorando mais ainda. Então, esses daí são os pacientes que têm maior risco de ter complicação. E quais são as principais complicações? Então, já que tem risco de complicação, quais são as complicações? Nas crianças, basicamente, as complicações elas são as otites, ou seja, infecção de ouvido, a pneumonia e a morte. Sim, sarampo mata. E por que sarampo mata? Porque ele não tem tratamento específico, meu poivinho. Então, o que acaba acontecendo? Como não tem um tratamento específico, é um tratamento de suporte. Se, por um acaso, a infecção ficar muito grave, ficar generalizada e tudo mais, aumenta muito o risco de ter isso. Além dessas aí, a gente ainda pode ter uma encefalite, tá? Que é como se fosse uma meningite, assim, mais ou menos parecido com uma meningite. Dá dor de cabeça, dá vômitos e pode dar alteração de comportamento na criança. Isso aí pode até dar sequela, viu? Eu já vi um paciente sequelado, não era exatamente por esse vírus, mas eu já vi um paciente sequelado por conta de uma encefalite. E é feio, fica feio mesmo. Convulsionava loucamente, que dó. A criança. Então, é uma doença que pode ser grave, por isso que o diagnóstico ele tem que ser precoce, tá? E o tratamento ele é só de suporte. Tratamento de suporte significa que a gente não faz nada? Não, é óbvio que não. É quase isso, mas não é isso. Então, a gente medica para febre, a gente medica para dor, não adianta dar remédio para a pele, porque a pele não vai melhorar, porque é um quadro infeccioso e não um quadro alérgico. E esse suporte significa hidratação, tentar descansar, evitar que a pessoa passe para outras pessoas. E observar aqueles sinaizinhos clássicos de alerta que todo mundo sabe, repito várias vezes, tá? Mas é sinais de cansaço, arezinha do nariz que abre e fecha, buraquinho aqui, tá? Sonolência ou apatia excessiva, não consigo levantar, tá? Criança que não está fazendo xixi, então uma redução muito importante na diurese da criança. Esses são os principais sintomas que a gente tem que observar na criança, tá? É lógico, por conta da encefalite, mudança de comportamento, quadros convulsivos também são importantes. E por conta da otite, dor no ouvido ou então vazamento do ouvido, tá? Lembrando que febre prolongada, ou seja, febre que passou do período em que apareceu as lesões na pele, são muito perigosas. Como que a gente transmite? Eu já falei, é uma transmissão aérea, então é pela tosse, é por gotícula da saliva, então essa babinha que a gente solta enquanto a gente está falando, o que você faz no espirro, o que você faz na tosse, é o jeito de transmitir. Por isso que o bicho dá tosse, né? Porque ele quer continuar vivo,
quer dar uma casa para os seus filhinhos, todo pai quer dar uma casa para os seus filhinhos. Deixem o bichinho do sarampo dar uma casinha dentro de você para o filhinho dele, coitado dele. Ele é só mais um pai trabalhador nessa vida. Não, não precisa fazer nada disso. Então, a transmissão é muito fácil, que nem eu falei. 90% das pessoas que não são imunes, eles acabam transmitindo, acabam pegando a doença. E como que a gente previne? A gente previne com vacina. Quando que a gente dá vacina? A gente dá com 12 meses, a gente dá com 15 meses o reforço. Por conta do surto que a gente está tendo, algumas cidades, tá? Tem um outro vídeo lá que eu fiz justamente sobre isso, tá? Quem que vai tomar a vacina, só resumidamente, criança de 6 meses até os 12 vai tomar antes e vai ter que repetir depois com 12 e com 15 meses. E quem nunca tomou nenhuma vacina tem que tomar 2 doses se for até 29 anos, tem que tomar uma dose se for acima dos 29 anos. E todo mundo que está entre 15 e 29 é para tomar vacina de novo se tiver em cidade onde está tendo caso. Limeira, por exemplo, onde eu moro, não está tendo caso de sarampo até agora, então não precisa fazer. Eles só estão fazendo bloqueios vacinais, ou seja, se por um acaso alguma pessoa tem suspeita de sarampo, o que acontece? A vigilância entra em contato e dá injeção em todo mundo que entrou em contato com ele, para evitar que a doença se espalhe, bata as asas e voa. Voou, 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 voou. Então, tem que tomar muito cuidado com relação à transmissão. Então, gente, sarampo é uma doença que é facilmente prevenível por doença. A gente não tinha sarampo simplesmente porque as pessoas estavam vacinadas. Agora tem um monte de bando de gente que não fica vacinando filho, que não dá dose completa, dá uma dose só, não faz as coisas direito, e daí fica esse bando de gente suscetível a pegar a doença. Lembrando que todo esse problema começou lá na fronteira com a Venezuela, o povo fugindo sem vacina, vindo para cá e começou a passar lá para o povo do norte, que foi passando para o resto do Brasil inteiro. Então, os principais locais onde a gente está tendo problema agora é no estado de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro e em Salvador. Mas, gente, vocês sabem, veio para São Paulo significa que vai para o Brasil inteiro, porque chegou na cidade de São Paulo do tamanho que é, com aquele bando de gente viajando, é óbvio que vai para o Brasil inteiro daqui a pouco. Então, se você é de outras áreas do Brasil, se prepare. Se seu filho não é vacinado, vacine. Se você for viajar para alguma dessas regiões, vacine também. Então, toda criança entre 6 meses e 1 ano que não tiver sido vacinada e for viajar para São Paulo ou região da Grande São Paulo, tem que tomar vacina. Beleza, gente? Espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Agora eu voltei de vez. O tiozinho aqui acabou as férias, apesar de a minha Gillette ainda estar de férias. Como vocês podem perceber, a pessoa voltou das férias, mas a preguiça ainda não foi embora, né? Não é que ela não voltou, afinal de contas ela não foi embora. Mas a preguiça não foi embora, mas acho que hoje eu vou fazer a barba, tá? Em homenagem a esse dia maravilhoso em que eu gravei mais um vídeo. Gente, abração, beijo a todos, abraço a todos, criançada, te amo a vocês.